glória. Deus seja louvado. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Quem está alegre com Jesus aí? Glória a Deus, que bom estarmos reunidos uma vez mais nessa casa de oração. Meus queridos, nós vamos meditar na palavra. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versículo 43. Enquanto os irmãos abrem as Bíblias e a irmã que está ali coloca no telão, eu quero justificar o pastor presidente, pastor Carlos Alves de Barros. Como os irmãos sabem, ele viajou ali com a irmã Lourdes e acompanhando eles a Monique. É isso? Graças a Deus chegaram ali, fizeram uma boa viagem e que os irmãos possam continuar orando por eles. Amém, amados? Graças a Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Não é meu costume, mas eu vou pedir o irmão que está aí, olha para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele: você ama a palavra? Então vamos ficar ligados e atentos à palavra. Isso é coisa de pregador, né, pastor Maurício? Só lá de Gideões. Amém? Os irmãos entenderam? Não. Fala assim para o seu irmão: Deoliro, você ama a palavra? Fica ligado e atento à palavra. Só para descontrair, porque eu estou vendo os irmãos ali meio cansados, eu entendo, né? Trabalhou o dia todo. Mas agora vamos para a palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Está ali no telão. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a nuvem de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não... O que, irmão? Próximo versículo. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezabel. Último versículo. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de que, irmãos? Pronto, só até aí. Meus queridos, é uma história bem conhecida e nós vamos relembrar um pouco sobre a história, mas dentro dessa história estava meditando na palavra e eu gostaria nesta noite falar sobre os 2 tipos de desafio: o desafio externo e o desafio interno. Esse tempo do profeta Elias, Tesbita, que é titulado por Acabe, rei de Israel, como perturbador. Mas ele estava tão ciente, convicto, tanto da chamada de Deus para com a sua vida, quanto para aquilo que ele iria fazer, iria ver naquela nação, que ele respondeu ao rei Acabe dizendo: não sou eu que sou perturbador, é você. És tu, rei, que és o perturbador, por ter deixado os caminhos do Senhor e ter feito uma aliança com Jezabel. Foi a resposta de Elias. Elias estava vivendo um momento muito complicado, como os irmãos têm conhecimento da história.
não é isso? De uma turbulência, após acaba assumir o trono como rei, decide fazer aliança e se casar com Jezabel, profetiza de Baal. Ela logo fez um decreto, ou os profetas, os sacerdotes, tinham que tomar uma decisão, voltar-se para Baal, ou vir para Baal, melhor dizendo, e deixar de oferecer sacrifício ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou seria o quê? Exterminados. Tanto é que nós temos conhecimento em que um homem por nome Obadias, e que nós vamos ver lá na frente, aquela viúva quando chega até Eliseu e fala: o meu esposo morreu, deixou, contraiu um débito, e os credores vieram para apanhar os meus 2 filhos para ser escravos, mas eu quero fazer uma declaração para o Senhor, o profeta Eliseu, é que ele servia o profeta Elias, ele temia Deus. Esse Obadias, esse foi aquele que guardou, que sustentou 100 homens, aqueles que Jezabel queria também matar, e ele guardou e sustentou com pão e água, e por essa razão contraiu aquele débito. Mas nós temos conhecimento da história das 2 Reis, capítulo 4, em que o profeta, não é isso, mandou que ela voltasse, pegasse os vasos emprestados, e ali nós vimos a multiplicação, e ela conseguiu pagar os credores e viver o resto com os seus filhos. Elias estava vivendo um momento em que ele foi chamado por Deus para fazer o desafio. Agora é interessante que ele inicia seu ministério falando algo e que realmente foi concretizado, e lá na frente nós vamos ver nesse ponto as 2 orações de Elias. Ele ora pedindo fogo, depois ele ora pedindo chuva. Mas antes disso, Elias estava na incumbência de poder fazer algo, e era necessário ele fazer, por ele estar na direção de Deus, e que o povo de Israel precisava, porque estava em uma frieza espiritual. O rei, totalmente desviado, deixou agora que a rainha Jezabel governasse do seu modo, da sua maneira, da sua forma, e o povo, o sacerdote, não mais agora fazia sacrifício a Deus. Agora interessante é que Elias, ele faz o desafio, meus irmãos, e eu vou explicar melhor acerca desse desafio, que eu quero ater aqui ao desafio no que se refere o interno, porque tem um desafio externo, e Elias vivenciou isso, mas Elias, ele estava preocupado com o desafio interno, não só dentro dele, mas também na vida daquelas pessoas que estavam ali. Observa bem que Elias, ele chega fazendo um desafio, e na ocasião, com os profetas de Baal, e ali também ele manda convocar e chamar os profetas de Azera, totalizando 850 profetas. Nós temos conhecimento da história aqui no capítulo 18, e ele faz um desafio. Agora, quando nós observamos essa palavra, eu estava analisando, irmãos, e vendo, quando Elias toma essa atitude, esse desafio que ele faz, e por 2 motivos. Não teria outra forma dele poder trazer a mensagem? Por que esse desafio? E eu estava analisando na palavra e vendo que ele
precisava fazer algo que chamasse a atenção, não só do rei, mas também de todo o povo. Ele precisava fazer algo que chamasse a atenção. O povo estava acomodado, o povo estava sem esperança e o povo estava sem vida. Porque para viver, para ter vida, precisa viver com Deus. E ele faz agora o desafio, e a primeira colocação aqui é: precisava fazer algo que chamasse a atenção. Aí ele decide fazer o desafio. E observa bem que os profetas, logo eles concordam. Isso nos mostra, não é isso? E nós temos o conhecimento da história, em que eles esperavam que naquela ocasião Baal mandasse fogo. É isso? Mas tem um versículo na Bíblia que todo cristão tem que carregar ele todos os dias, que está em Isaías 43:13. Joga aí, mano. Ou é 45:13? Agora deixa eu ver aqui. 43:13. Isaías 43:13, parte B. Joga no telão, não tem ninguém lá não. Foi arrebatado não, né, irmão? Aleluia. Operando Deus, quem impedirá? Observa bem que Elias ele faz esse desafio. E ele estava consciente, ciente de que Deus estando no controle, Deus operando, e naquele dia quem estava no controle ali era Deus, usando o profeta Isaías. Eu estou referindo naquele dia porque ali não tinha intervenção nenhuma. Deus está no controle de tudo, mas naquele dia não teve como Baal mandar nada. Ele só recebeu pauleira. Observa bem que Elias faz esse desafio e o povo aceitou. Eles aceitaram. E o desafio de Elias foi poder fazer algo que chamasse a atenção. Estava todo mundo na expectativa. Baal vai mandar fogo. O que vai acontecer? Olha os profetas de Baal. E quando, por um momento em que nada acontece, Elias até zomba dele, presbítero Josa, dos profetas, e diz: talvez está viajando, talvez dormiu até tarde. Não é isso? O povo agora estava com outra expectativa, falando: agora é a hora de Deus. O que Deus vai fazer? Sabe aquele momento que a pessoa fica naquela expectativa? O que é que Deus vai fazer? Sabe quando você vem para o culto e fala: o que Deus vai fazer no culto hoje? Aí tem uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos: o que é que eu vou fazer no culto hoje? Porque através da minha atitude é que Deus vai realizar algo na minha vida. Eu quero trazer uma mensagem nesta noite, não sei se você vai entender agora, mas daqui a pouco você vai compreender. Elias toma essa atitude em segundo lugar, para que acontecesse algo diferente, que é titulado como um avivamento. Era preciso ele fazer aquele desafio para que acontecesse um avivamento. E todo mundo sabe o que é avivamento: mudança de vida, mudança de atitude, transformação, conduta diferente. Não mais andar como estava andando agora diferente, fazendo o que estava deixando de fazer. Tinha que voltar ao sacrifício, tinha que voltar à adoração, tinha que voltar a prostrar diante de Deus, tinha que agora voltar à lei de Deus, tinha que agora abraçar a causa do Senhor, tinha que agora lembrar de Deus, tinha que agora lembrar dos feitos do Senhor, tinha que agora lembrar que o Criador, que o Senhor é soberano, é Deus, é que tem e que merece toda a adoração. Em terceiro lugar, Elias precisou fazer o desafio
para que o nome do Senhor fosse uma vez mais exaltado. É do conhecimento de todos nós. O povo não estava mais adorando a Deus. Chegou o momento em que o próprio Elias chegou a dizer: estou sozinho, não tem mais ninguém, acabaram-se os profetas. Só que aí, por um momento, Deus mostrou para ele: ainda tem uma turma, ainda tem 7.000 que não curvaram diante de Baal. Eu abro um parênteses aqui. Estamos vivendo um momento tão difícil que é já os últimos segundos da igreja na terra, queira você acreditar ou não, está acontecendo. Escuta, tudo que está acontecendo, e aí tem hora que a pessoa fala: meu Deus, quem é que vai se salvar? Já se fez essa pergunta? Eu vou chegar nesse momento, porque que entra o desafio no que se refere em terra. Mas é bom entender que enquanto você está fazendo está com essa dúvida, tem outros também que estão com a mesma dúvida. E essa dúvida, os discípulos na ceia com o Senhor Jesus nos ensina sobre isso. Essa dúvida nos traz e nos faz pensar e nos leva a estar com a nossa mente perto de Deus, das coisas espirituais. Porque essa dúvida os discípulos ficaram quando Jesus chega a dizer: um de vós há de me trair. E um começou a olhar para o outro, e daqui a pouco ele estava olhando para ele mesmo: sou eu, mestre. Lê lá o texto para você ver. Sou eu. Foi necessário que Jesus falasse para eles: aquele que... Agora, a pergunta é: estava todo mundo na comunhão, pastor Maurício? Estava todo mundo ali com Jesus, comendo ali? Estava todo mundo recebendo de Jesus? Aí pairou a dúvida. Assim como nós estamos todos aqui reunidos, não é isso? Olha os obreiros aqui, tudo bonitinho, né? Olha os irmãos aí, todos aqui na expectativa, veio para adorar a Deus. Aí paira uma dúvida. Essa dúvida é boa, porque isso nos faz pensar na nossa vida com Deus. E é sobre isso que eu quero trazer uma mensagem nesta noite, sobre o desafio interno. E eu vou trazer para os irmãos acerca disso. Mas para concluir aqui no que Elias estava, Elias fez o desafio. E não é que aconteceu o que Elias esperava que acontecesse. E não é que Deus fez, Elias faz agora. O povo, os sacerdotes, escuta, de Baal, se cortando, até meu dia nada aconteceu. Aí Elias: agora é minha vez. Primeira coisa, olha para o altar. Vê que o altar está o quê? Rachado, vai conserta. Pega as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. É isso? Manda derramar água em volta do altar. Ele começa a fazer algo complicado. E o povo, com certeza, muitos falaram: o que é que deu na cabeça desse profeta? Está doido? Joga água. Se é para Deus mandar fogo, ele está querendo atrapalhar Deus. Não, irmão. Ele está querendo mostrar quem é Deus. Tem hora que a gente passamos por um momento, e tem hora que a gente vê as coisas tão complicadas e fala: meu Deus, como é que o Senhor vai resolver? Mas aí, quando nós voltamos para a Bíblia, nós entendemos uma coisa: Deus é o Deus do impossível. Ele descomplica o que está complicado, aleluia, para mostrar que Ele é Deus. Isso nos ensina. E Elias queria mostrar para o povo que quanto mais complicado, era para que o povo entendesse ali uma coisa: que o Deus de Israel estava chamando a atenção deles. Deus de Israel, queria que eles entendessem que da
forma em que eles estavam vivendo não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eles tomassem uma iniciativa. E a iniciativa era voltar-se para Deus. Elias ora. Agora o que me chama a atenção na oração de Elias é que ele começa agradecendo e exaltando a Deus. E o povo na expectativa esperando. Já orou pedindo fogo? Ele não. Estou orando primeiro agradecendo a Deus. Falando quem é Deus. Os homens da Bíblia, irmãos, os profetas nos ensinam. E aí eu quero abrir um parêntese para que os irmãos entendam. Quando nós chegarmos diante do Senhor, calma, muita calma, sem desespero. Começa a exaltar a Deus, começa, aleluia, lembrar dos feitos do Senhor, porque Elias estava lembrando dos feitos do Senhor. Elias começa a exaltar e dizer, ao Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Ele está lembrando, falando, o Senhor que fez, o Senhor tem o poder de fazer. E eu já quero trazer uma palavra profética. O Deus que fez na sua vida pode fazer muito mais além daquilo que tu está esperando e pensando. Só para quem crê essa palavra. O profeta Elias ora. A oração de Elias. E foi uma oração. Não foi demorada, não. Foi uma oração rápida, pastor Maurício. Não foi igual a oração de Ezequias, não, que Ezequias orou muito rápido. Não deu tempo nem o profeta Isaías sair do palácio, estava no pátio. Aleluia! Aí tem hora que a irmã fala, por que Deus ouviu tão rápido a oração de fulano e a minha não? Entenda uma coisa, tem um mistério. Aleluia! Aí você tem que conversar com Deus e fazer uns questionamentos para Deus, mas pergunta a Deus com ousadia, como Abraão foi questionar acerca de Ló. Na intercessão, ele entrou com ousadia, não é isso? Mas de uma certa forma, com sabedoria, falando, Deus, se lá tiver 50, se lá tiver 45, se diminuir mais 10, se diminuir mais 20, e vai chegando até quanto? Até 10. Tem hora que a gente tem que fazer um questionamento, Senhor, tu sabes, eu preciso dessa resposta igual Ana. Estou com o coração turbado, a alma está angustiada. Eu estou aqui lutando e não estou tendo mais força. Porque a oração de Ana, não sei se os irmãos têm um conhecimento, a oração de Ana era uma oração que ela estava fraca. Não fraca fisicamente e no que se refere espiritualmente à comunhão com Deus. Ela estava fraca devido ao problema que estava pairando a alma dela. A angústia, estava uma conexão, estava e aquilo estava deixando ela, escuta, numa angústia tão grande, que a resposta dela para o sumo sacerdote foi, a minha alma está angustiada. Estava um conjunto, e ela falou, a minha fraqueza, nesse momento ela falou, Senhor, eu preciso que o Senhor faça algo hoje. Hoje. Eu não aguento mais. Sabe aquela oração quando você ora? É hoje. Amanhã eu não vou aguentar. Aí Deus conhece a minha estrutura e a sua estrutura e fala, vou te conceder hoje, Ana. Vou te dar hoje a tua vitória, Ezequias. Vou trazer a resposta. Volta ali, volta Isaías e fala para ele, mais 15 anos, só 15. 15 anos de vida para quem já estava na sentença de morte. Isso é bom, não, irmãos? 15 anos! Para Ana foi madre aberta. Darás luz, filhos! Vai ter filhos! Vai ser agraciada! A oração de Elias é, Deus responde. E Deus respondeu com fogo, consumiu todo aquele holocausto, aquele altar. Escuta, e todo o povo viu
Aí o povo agora despertou. E o povo agora pronunciou uma palavra. Quem sabe? Só o Senhor? Só o Senhor? Você já falou hoje? Só o Senhor? Só o Senhor é Deus. O povo estava dizendo: nós agora entendemos uma coisa, que não dá para viver do jeito que estava vivendo. Nós entendemos uma coisa, que só o Senhor é Deus. Eles estavam dizendo: digno de louvor, digno de adoração, digno de ser exaltado, digno de toda honra é o Senhor Deus. Agora o que me chama a atenção é que, escuta, Elias faz esse desafio, meus queridos, mas o que me chama a atenção é que aqueles profetas foram mortos. Ele mandou matar todos os profetas de Baal. Houve uma mudança ali, houve uma mudança em Israel. Mas chegou um momento, no texto em que nós lemos, é que teve a segunda oração do profeta Elias. Ele tinha falado para Acabe que por 3 anos e 6 meses não iria o quê, pastor? Chover. Agora ele chega, depois de tudo que acontecera, ele chega e faz a oração. No texto em que lemos, para caminharmos, adentrarmos na mensagem do desafio interno. Ele faz uma oração, e essa oração nos ensina a chamada perseverança. É que quando ele vai orar, ele chama um moço, e aí já aprendemos uma coisa, estamos de culto de ensino: nunca queira fazer algo sozinho, nunca queira orar sozinho, sempre você vai precisar de alguém. Tanto é que quando Elias estava no ministério, chegou um momento que Deus falou: vai lá e chama Eliseu para estar com você, andar com você. Eliseu, Deus manda Eliseu chamar um moço, quem não sabe, Geazi, quem não lembra o nome dele. Jesus, no seu próprio ministério, ele começou a andar, e na primeira caminhada dele, ele começou o quê? Chamar pessoas. E tem hora que a gente queremos nos isolar, e queremos viver sozinho. Não dá para viver sozinho. Tem pessoas que só vivem sozinho, aqueles quando entram numa depressão. Foi o momento que Elias entrou na caverna, não é isso? Ele entrou um momento, ficou sozinho, não é isso? Um momento, na verdade, Deus mandou ele, por um momento, não é isso? Afastar, mas ele chega ali um momento, na estrada, ele se sente sozinho, assim como ele pronunciou: estou sozinho, não é isso? O Senhor só ficou eu com o profeta. E aí teve um momento na trajetória de Elias. Tem hora que a pessoa, escuta, quer ficar, mas isso, a Bíblia nos ensina que nós não podemos viver isolados. E no que se refere oração, tem que ter alguém para nos ajudar. Agora Elias chama o moço e fala: olha, eu vou orar, e você fica atento. Observa o que vai acontecer no céu. Se vai vir nuvem. Ele faz a primeira vez a oração, e ele manda o moço: não estou vendo nada. Aí ele fala: você vai voltar quantas vezes? 7 vezes. Isso nos ensina uma coisa: a perseverança. Quando você estiver fazendo algo, assim como na nossa trajetória, persevera. Não desiste. Tem pessoas que desistem fácil. Vem o problema, falar: não dá mais, não aguento mais. Não desiste. Não desiste. Eu conheço uma irmã que ela orou 15 anos pelo esposo, para Deus salvar o esposo dela, pastor Maurício. 15 anos. 15 anos. E não é que Deus salvou o esposo dela? Hoje é um obreiro na casa do Senhor e fazem a obra do Senhor. Tem hora que a pessoa desiste: já orei, pastor, não aguento, não vou orar mais. Já preguei, não vou pregar mais. Já falei as boas novas de Jesus, não vou falar mais. Escuta, ore mais, busca mais, persevera. Daqui a pouco você vai ver o que Deus vai fazer. Na 7ª vez, veio o moço e Elias: e aí, tem alguma coisa?
Elias, o moço fala para Elias: eu estou vendo uma nuvem no tamanho da mão de um homem. Elias falou: tá bom. Fala para Acabe preparar a carruagem, porque vai vir chuva. Só precisou de um sinal. Tem hora que Deus nos mostra 2, 3, 4 sinais e a gente fala: Deus, mostra mais um. E Elias só precisou de um sinal. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele falou: pode deixar, Deus já respondeu a minha oração. Mas o que chama a atenção nesse texto é que quando Elias está fazendo esse desafio, quando Elias está nessa trajetória, prendendo a atenção do povo para um objetivo maior, e o objetivo maior é que eles precisavam fazer um questionamento interno, dentro deles mesmos. E essa mensagem eu estava ali meditando e falando: Senhor, quero entender melhor. E a palavra, eu estava meditando, e a palavra estava falando, Deus falando comigo ao meu coração. Precisamos, nesses dias difíceis, complicados, a última hora, tempos trabalhosos, dias de frieza espiritual, precisamos fazer um desafio interno, ou atentarmos para esse desafio interno. E dentro desse desafio interno está o desafio da fé. A fé. E dentro do desafio da fé existem as terapias. E eu quero falar sobre algumas terapias dentro desse desafio da fé. Porque o desafio da fé é para nós, escuta, seguir esses passos, essas terapias. E a primeira terapia é a terapia da reflexão. Hoje eu ouvi de 2 pessoas e elas me falaram a mesma coisa. Está tão corrido, estou sem tempo, não estou tendo tempo para nada. Aí um pouco depois eu ouço outra pessoa falar: está tão corrido que eu não estou dando conta de fazer as coisas que eu tenho que fazer. A vida está tão corrida, tão acelerada as coisas. E para nós cristãos, servos e servas do Senhor, precisamos fazer uma reflexão na nossa vida, a nossa fé, para vermos como é que está. Porque Judas nos ensina uma coisa, verso de número 7, salvo engano é 5, de Judas, pastor Maurício, verifica para mim aí: batalhando pela fé em que uma vez foi dada a quem, irmãos? Aos santos, à igreja, aos cristãos, aos lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Judas 1 e o que, pastor? 1 e 3, pastor. 1 e 3. Batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Está vendo aí? Essa fé que estava impregnada em Elias precisa estar também em mim e em você, nessa trajetória. Porque nós precisamos, através da nossa fé, fazer algo que chama a atenção das pessoas que estão lá, que estão à nossa volta, que estão aqui dentro também, que está, escuta, olhando, mas olhando expectativa, ou de uma forma diferente da nossa, porque eles estão olhando e vendo o cenário no mundo natural, nas coisas desta terra, e nós precisamos, com a nossa fé, olhar para o mundo espiritual.
Está um debate entre os teólogos em que as igrejas pós-modernas, as igrejas da atualidade, em que não mais pregam o que nós ouvimos aqui, como em outras igrejas, as doutrinas bíblicas, a palavra, não mais pregam acerca da fé em que uma vez foi dada aos santos, não mais pregam a mensagem da cruz, não mais prega os livros proféticos. Tem muitos livros que muitos pastores que outrora pregavam não pregam mais, são titulados, pastor Maurício, de livros esquecidos. A mensagem da cruz hoje é uma mensagem esquecida por muitos. Mas graças a Deus, e fala para o teu irmão aí, que aqui nós ouvimos mensagem da cruz, que aqui nós ouvimos mensagens proféticas, que aqui nós somos ensinados a andar para os céus, a andar com a fé para os céus. A terapia da reflexão, mas o que é isso? É fazer uma análise da nossa vida, como estamos diante de Deus. Como estamos diante de Deus, como estamos diante da nuvem, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, está lá em Hebreus, e nós precisamos nos portar e comportar com uma fé, numa terapia de reflexão, e a reflexão, ela está em duas etapas, passado e presente. Porque o futuro, Deus cuida. A reflexão do cristão tem que estar passado. O que Jesus fez por mim e o que Ele está fazendo em mim. Agora, o amanhã não se preocupa. Porque tem que buscar primeiro o quê? O reino de Deus. E as demais coisas, não se preocupa. Amanhã Deus cuida de mim. Amanhã Deus cuida de você. Amanhã Deus proverá. Agora lembra de uma coisa: o Senhor cuidou, o Senhor cuida. O mesmo que cuida vai cuidar. A palavra de reflexão, Elias fez o desafio para que as pessoas entendessem uma coisa. Vocês, olha a palavra e a expressão dele: não podeis cochear em dois. Vocês têm que tomar uma decisão. Vocês precisam decidir. Deus ou Baal? Baal ou Deus? Vocês precisam tomar uma decisão. Irmãos, tem muita gente que está em cima da balança. Tem muita gente que está em cima do muro. Passa anos e anos dentro da igreja, não muda. Não faz uma reflexão de mudança. Mudança de mentalidade. Analisar e fala: peraí, eu preciso melhorar, eu preciso ser um cristão mais participativo, eu preciso congregar mais, eu preciso meditar mais, eu preciso estar envolvido mais na obra, eu preciso ter um coração voluntário para a obra de Deus, eu preguei domingo e um dos tópicos que eu falei: o povo estão esquecendo da palavra, o povo não está amando mais a palavra. Porque hoje muitas igrejas não tem mais escola bíblica dominical, pastor. Não tem mais culto de ensino, tá vendo? Os cultos de terça-feira de ensino. Irmão, em muitas igrejas não tem mais. Mas hoje você está aqui novamente, mesmo cansado durante o dia todo, e eu já estou terminando, viu, irmãos? Fica tranquilo. Eu deixo o tempo maior para o pastor Carlos. Escuta, ei, hoje você está aqui. E eu vou profetizar uma palavra para a tua vida. Você vai sair daqui abençoado pelo Senhor. Quer ver? Daqui a pouco, você que chegou cansado, você vai ver como é que vai acontecer no seu corpo. Você vai sair daqui renovado. Aleluia. Porque na casa de Deus tudo acontece, é coisa boa. Porque o dono da vida está aqui. Aleluia. Eu falei sobre a questão de amar a palavra, amar as coisas de Deus, ter um prazer pelas coisas. E graças a Deus, temos um sacerdote, temos um pastor, temos uma liderança séria nesta igreja. E nós precisamos entender e fazer uma reflexão e falar: eu preciso aproveitar o tempo.
Então na terapia da reflexão era: vocês precisam tomar uma decisão. Como está o grau da sua fé? Da fé de vocês, ou Deus ou Baal? Mas o povo ainda ficou lá, ainda sem dar uma resposta a Elias. Foi preciso Elias fazer o desafio e eles verem o que Deus... Agora pergunta para mim, e deixa eu perguntar para você aí, ou pergunta para você mesmo: o sacrifício já aconteceu? Jesus já morreu na cruz do Calvário. Não precisamos mais de questionamento, precisamos é de fazer uma análise. Jesus morreu por mim, e o que eu estou fazendo por Ele ter me dado vida? É reflexão. As pessoas entram e o tempo está tão corrido que as pessoas não param para fazer uma reflexão. Como estou diante de Deus? A segunda terapia, irmãos, do desafio interno, e que fala o desafio da nossa fé, que está embasado na nossa fé, é o desafio da renúncia. As pessoas não querem renunciar muitas coisas que deveriam renunciar. Aí você pode até falar: pastor, eu já abandonei o pecado, glória a Deus. Agora uma pergunta é: tem hora que ainda tem uns espinhos para ter, tem que sair os espinhos. Tem algumas carrapichinhos aí que tem que sair. E como é que sai esses carrapichos? E como é que sai essas coisinhas? Aí nós vamos entender uma coisa: é a palavra. É através de uma vida de comunicação com Deus e de meditação na palavra de Deus que você vai recebendo a mudança, a limpeza. Você conversa com Deus, aí você vai vendo através do seu diálogo com o Senhor as coisas fluírem. Você vai meditando na palavra, ouvindo a palavra, e a palavra vai limpando, porque a palavra limpa, a palavra santifica, a palavra purifica, a palavra molda, a palavra muda, a palavra transforma, a palavra regenera, a palavra da vida, a palavra fortalece, a palavra purifica. O próprio Jesus, em João 17 diz: santifica-os na tua palavra, santifica-os na palavra, porque a tua palavra é a verdade. O salmista Davi, no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Amós já escrevera dizendo: olha para o prumo. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante, pastor Maurício, do que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Feliz o cristão que é alimentado pela palavra de Deus. Aí precisa de renunciar, precisa de voltar para a oração, para a palavra, e verificar o que é que está de errado, o que é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso, o meu comportamento, a minha conduta, o meu relacionamento, a minha vida. Não só no trajeto da igreja, não só no trajeto de casa, mas também na rua, no trabalho, por onde nós andarmos. Quer ver o exemplo? Exemplo de Daniel. Quer ver o exemplo? Exemplo de Noé. Quer ver o exemplo? Exemplo de José, filho de Jacó. Pessoas que faziam uma reflexão diária. Pessoas que estavam renunciando, aleluia, renunciava às coisas que ali não agradavam ao Senhor, para estar na posição de Deus, que agradava ao Senhor. José chegou a falar: pecaria eu contra Deus? Não quero.
Daniel chega a dizer: nada, não quero nada do manjar, eu não quero nenhum manjar, eu não quero nada da mesa do rei aqui na terra, porque eu já alimento na mesa do rei dos céus. Aí tem pessoas, quer ver? Está chegando, agora é maio, mês que vem está chegando aí uma tal de quê, irmão? Os crentes aqui afiados. Daqui a pouco vai uns: ei, pastor, posso ir para a vaquejada? Quero ver lá fulano pegar no rabo do boi. Aí daqui a pouco ele está lá olhando, e daqui a pouco ele está vendo outra coisa. Aí a pergunta é: todas as coisas me são o quê? Mas tem tudo me convém o cristão estar? Convém o cristão estar numa festa junina? Convém o cristão estar no carnaval? O salmista Davi chega a dizer: não vou estar no meio da roda dos escarnecedores, não vou me assentar. Mas antes o meu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Aí tem pessoas que falam assim: a carne é fraca. É verdade, eu vou concordar, porque está na Bíblia. Mas Jesus falou: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Você tem que ter o equilíbrio, e você vai encontrar esse equilíbrio na comunicação, na oração e na palavra, para estar firme. Renunciar essas coisas. Você saiu de lá, o que você quer mais lá? Quero ver a rainha da vaquejada. Oh, coisa boa, né? Quero ver fulano. Peraí, irmão. Não, nós precisamos entender uma coisa: nós somos diferentes. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Essa mensagem, irmão, muitos não querem ouvir, não. Não são mais pregadas nas igrejas, não. Não são mais anunciadas, não. Hoje está pode tudo. Eu falei domingo, eu vou só replicar aqui com as irmãs que estavam, os irmãos estavam lá. Hoje pode tudo. Hoje, não é isso? O pai aceita o jovem, antes do casamento está lá dormindo junto, lá na casa. Esquece que isso é pecado. E Deus vai cobrar não só do jovem, do pai, da mãe, que é omisso, que deixa. Deus cobrou de Eli. Não tem problema, o que tem? A jovenzinha andando com a outra, e daqui a pouco está duas mulheres, e hoje está complicado, irmão. 2 homens. Meu filho está com um comportamento diferente. Pai, vigia. Conversa com ele. Passa pelo psicólogo espiritual primeiro. Depois, se for preciso, passa por um psicólogo cristão aí, ou um que é sério. Mas primeiro é o psicólogo Jesus. Passa por uma liderança evangélica. Vê como é que está. Hoje, eu até falei domingo que hoje tem pastores pregando, dirigindo igreja, que já está na 5ª esposa. E não tem problema nenhum. Você vê esses cantores famosos cantando aí, já está na 3ª, 4ª, nem todos, não estou generalizando. Muitos pregadores, é isso? Cantores que, irmão, saem para ir ver longe, lá, não, sabe, irmão, que não é nada, não é pecado, não. Mas quando você chega lá, vai analisar a vida. E tem hora que está aqui, pastor, fulano, ciclano, que tem a vida, tem a conduta libada, não é isso? Boa procedência. É assim que nós temos que ver, não é isso? Observar como João Batista, que pregava a voz que clama no deserto. E vou caminhar para o final e vou terminar. Terceira terapia, terapia da visão. Aí existe 2 visões. A visão curta e a visão estendida, que vê longe. Hein? A ampla. Obrigado. É isso? É aquela visão de Abraão. A visão de Ló era a visão que olhava para as campinas. E Abraão fala: minha visão é a visão que Deus me deu. Por onde eu for, Ele está comigo. Eu tenho uma visão além da visão das campinas. A visão que Deus me deu é uma visão muito mais além. Mas Ló só olhava para as campinas. Tem crente que só olha assim, só aqui. Você tem que olhar lá na frente um pouco mais. O que é que Deus tem para você? A promessa de Jesus para a sua vida. Daqui a pouco nós vamos chegar lá.
É só um pouquinho de tempo. A nossa trajetória aqui é curta. Ei, o tempo passa rápido. O tempo passa, o tempo vai passar. Não se preocupe, o tempo vai passar. Agora nós temos que ter uma visão ampla, uma visão que nós vamos alcançar as promessas de Deus. Aí você fala, pastor, não espiritualiza tudo. Não, irmão, o cristão tem que estar no espiritual. Não se preocupa com o material. O material é consequência do espiritual. Tem pessoas que preocupam. É igual por aqui para os jovens. É isso? E minha Rebeca e meu Isaac, preocupa não. Serva a Deus. Deus vai preparar no tempo certo a Rebeca. Deus vai preparar no tempo certo o Isaac. Ah, pastor, mas aquele é do zoinho azul. Cuidado, o zoinho azul pode te colocar numa profundidade. Eu tenho uns colegas que, entendeu? Lá na juventude, cristão, mas, meus irmãos, olhou muito para a aparência e aí não se atentou para o coração. E aí isso é um perigo. E depois vem as consequências. E uma vez em que o leite é derramado, fica mais difícil. Para concluir, a terapia da gratidão. Quem é grato aí, Jesus diz amém. Você já agradeceu Ele hoje? Que bom. A gratidão, irmão, faz tão bem, não só para a alma, mas também para a mente, para o corpo. A pessoa grata, ela tem um semblante diferente. A pessoa grata, ela não é uma pessoa que anda murmurando, que é reclamando da vida. Tá ruim, estou preocupado, o dinheiro não está sobrando, não está faltando isso e aquilo, estou isso, estou aquilo, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com minha família, oh meu Deus, não, o grato fala, o meu Deus está no controle, Ele é que me sustenta, Ele é que provê, Ele é que abre porta, Ele é que dá provisão, Ele é que faz, Ele é que realiza, Ele é que opera, Ele é que manda, Ele é que faz, Ele é que transforma. Não tem que ficar desesperado. Não tem que ficar aí, escuta, desesperado. Eu falei domingo e vou repetir. Lá na congregação. Eu falei, tem irmão preocupado com o dia 4 de outubro. Quem é que vai ser o próximo os novos candidatos? Preocupar com quem, irmão? O nosso já é eleito. É Jesus. Preocupar com isso. Preocupa hoje. Preocupa em servir a Jesus hoje. Preocupa em andar na presença dele. Uma coisa é, a farinha não vai faltar, o azeite não vai faltar. Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai prover. Preocupado com o que acontece lá fora. Você tem que preocupar, isso sim, e orar pelos missionários que estão lá fora, orar como nós estamos orando pela nação brasileira, pelas autoridades bíblicas, orar por Israel. Você tem que orar pela sua casa, sua família, ora, mas em relação ao que comer, ao que beber, ao que vestir, irmão, preocupa não, Deus está cuidando de tudo. Eu quero trazer uma palavra, vou terminar agora. Ageu, capítulo 8, diz assim, aleluia, Ele é o dono do ouro e da prata, o Senhor é que tem para nos dar. E a última terapia, aleluia, eu já falei, é a gratidão. Vou parar por aqui. Seja grato a Deus, seja mais grato ao Senhor. Não seja igual aos novos leprosos, mas com aquele estrangeiro. Olha que atitude linda, grato. E lembra, Elias começou orando, agradecendo a Deus e exaltando ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Ele vai continuar cuidando da sua vida, da sua casa, da sua família. A palavra de Deus para a tua vida nesta noite é, aleluia, continua firme, crendo no Deus de Israel, porque Ele não mudou. Você pode estar, escuta, em outro tempo. E o tempo em outro tempo é o tempo presente, hoje. Não o tempo daquele que outrora, mas o mesmo Deus que cuidou daquele tempo, Ele cuida do tempo hoje. Porque Ele é o dono do tempo. Amém, amados? Quem entendeu diz amém.
Fala para o teu irmão, seja grato a Deus. Não murmure, para não perder a bênção. Eu quero orar por você. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Amanhã tem culto nas congregações. Quinta estaremos aqui no culto de ação de graça. Continua orando pelo pastor. Não esqueça de orar pelo pastor. Não esqueça de orar pela minha casa, minha família. Meus irmãos, ore por nós. Nós estamos ali também numa campanha Sexta do Clamor. Viu? Está uma bênção. Mas o inimigo está furioso. Mas nós temos que fazer o que tem que fazer. E assim nós vamos fazendo. Amém? Quem precisa de oração? Pastor Maurício, ora aqui, abençoando este povo e dando as bênçãos. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos orar. Pai amado, a tua palavra nos diz que são bem-aventurados os que ouvem a tua palavra, mas não apenas os que ouvem, mas quem ouve e pratica a tua palavra. Acabamos de ouvir a tua palavra ministrada. Foi isso que o Senhor quis ministrar aos nossos corações nesta noite. E nós recebemos de bom grado a tua palavra e pedimos a ajuda do teu Espírito Santo para colocarmos em prática o que ouvimos aqui, o que nós aprendemos. Que não sejamos cristãos apenas ouvintes, Senhor, mas que sejamos crentes praticantes da tua palavra. Nos ajuda a te servir, aumentando a nossa fé, nos ajudando a ser obedientes à nossa liderança, nos ajudando a ser gratos ao Senhor, obedientes ao Senhor e à tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que aqui se encontra, e te pedimos que o Senhor nos dê, meu Deus, uma noite de paz, um repouso na presença do Senhor. Meu Deus amado, te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só agora, mas para todo sempre. Amém.